Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso curso de imunofarmacologia, que começa hoje. Como que é assim, né? Um curso de imunofarmacologia, do que você está falando? Semanalmente vão ser liberadas aulas de imunofarmacologia. Então, aqui a gente vai conversar sobre os fármacos que agem no sistema imunológico. Então, a gente vai entender suas origens, como que eles funcionam, quais são suas moléculas, em que parte do sistema imunológico eles agem e tudo mais que você quiser saber sobre a imunofarmacologia, tá? Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal para não perder a notificação das nossas novas aulas, ok? Então, se você ainda não me conhece, eu sou a Amanda Saraiva, sou farmacêutica formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Araraquara, da Unesp. Sou mestra e doutora em Biociências e Biotecnologia aplicadas à farmácia. Sou farmacêutica integrativa, sou professora desde 2005 e atualmente eu atuo como docente no SENAC, São Paulo. Se você quiser me acompanhar, eu deixo aqui o meu arroba do Instagram, doutora Amanda C. Saraiva. Então, agora a gente vai seguir para dar início à nossa aula. Então, primeiramente, o que é imunofarmacologia, né? A gente consegue imaginar pela palavra imunofarmacologia. Então, a gente vai estudar a ação dos fármacos em cima das células do sistema imunológico. Então, como a gente consegue tratar doenças do sistema imunológico através da utilização de fármacos? Então, imunofarmacologia. Para vocês terem uma ideia, assim, né, uma visão geral, a imunofarmacologia, então, desde que a gente começou aí a pensar nos trabalhos científicos até hoje, então a gente teve o início do crescimento desses estudos em imunofarmacologia, lá nos anos 80, com um crescimento no fim dos anos 90, início dos anos 2000, e hoje a gente tem já muitos estudos sendo realizados na área de imunofarmacologia. Então, a gente tem busca de novos fármacos, a gente tem toda essa questão de tratamentos, né? Então, estudos na área da imunologia que cresceram muito, a gente pensar que a imunologia é uma ciência nova, e estudos em cima da farmacologia relacionada ao sistema imunológico. Então, vamos para a imunofarmacologia? Vamos começar, então. E nessa primeira aula, a gente vai introduzir os AINE, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Então, a gente vai fazer uma introdução sobre o seu funcionamento, qual é o alvo desses medicamentos, como eles funcionam e por que eles funcionam dessa forma, certo? Primeira coisa que eu queria dizer para vocês: anti-inflamatórios não esteroidais. Esse é o nome da sigla AINE. E por que não esteroidais? Porque os AINE, eles se diferenciam dos corticoides, ou outro nome que nós temos são os corticosteroides, por não se assemelharem ao hormônio, tá? Os corticoides, eles se assemelham ao hormônio cortisol. Então, dessa forma, a gente tem aí essa questão hormonal, esse mimetismo hormonal, que os anti-inflamatórios não esteroidais, que os AINE, não apresentam, ok? Então, quem são esses AINE, né? Então, são os anti-inflamatórios mais comuns que a gente conhece. Ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, celecoxib. Então, são aqueles anti-inflamatórios mais comuns e são os medicamentos mais prescritos, inclusive, aqui no Brasil. São os que a gente mais toma, né? Então, essa classe de anti-inflamatórios não esteroidais, ela tem um papel central na inflamação, tá? No tratamento da inflamação, na verdade. Então, os 5 sinais que a gente tem na inflamação são dor, rubor, que é aquela vermelhidão, edema, que é o inchaço, calor ou a febre, e perda da função. Por que perda da função? Quando você tem aí uma parte do seu corpo inflamada,
você ou deixa de usar essa parte por conta dos outros sinais da inflamação, ou você tem realmente uma perda da função dessa parte do seu corpo que está inflamada, tá? E eu coloquei aqui uma palavrinha, que é a ciclooxigenase. Então, a ciclooxigenase, que também é conhecida como COX, é uma enzima que é o alvo desses medicamentos, tá? Então, através da inibição dessa COX, é que os anti-inflamatórios não esteroidais vão, então, agir na redução da produção de prostaglandinas e outros mediadores químicos que são capazes de amplificar essa resposta. E é por isso que eles são uma estratégia para o tratamento de diversas condições clínicas inflamatórias, tá? Porque eles conseguem agir na produção de prostaglandina. Não precisa se preocupar, porque a gente vai entender direitinho quem é prostaglandina, por que, que ela é tão envolvida na inflamação e por que, que a gente usa como uma estratégia inibir a produção dessa prostaglandina. Por que, que é tão importante que a gente faça a diminuição desse mediador inflamatório? Por que, que a gente tem que agir em cima desse mediador para que a gente diminua a inflamação? Então, vamos entender direitinho como que isso funciona. Primeira coisa, por que inibir a COX? Né? Por que essa enzima? A gente tem duas isoformas dessa enzima, a COX-1 e COX-2, tá? Então, lá em 1991, foi quando foi evidenciada a existência dessas duas isoformas da enzima, tá? E elas são, gente, codificadas por genes diferentes, tá? Então, a expressão da COX-1 e a expressão da COX-2, ela é diferente, tanto em termos de tecido, quanto em termos de quantidade, quanto em termos de tempo, ou seja, quando essa enzima vai aparecer, tá? Embora elas tenham estruturas químicas similares, a COX-2 tem aí uma barriguinha que a COX-1 não tem. Essa isoforma COX-1, ela é conhecida por ser expressa de forma constitutiva, ou seja, ela é constante, tá? Eu sempre vou ter a expressão dessa COX-1 na maioria dos meus tecidos. A COX-2, então, ela é conhecida por ser induzida nas situações de inflamação, tá? Então, a COX-2, ela vai ser produzida e vai ter a sua atividade aprimorada e aumentada em situações de inflamação. Hoje, a gente sabe que não é bem assim. A gente tem aí a presença da COX-2 em situações que não são inflamatórias, tá? Mas, de qualquer forma, a gente mantém aí que a COX-1 é expressa de forma constitutiva e a COX-2 mais envolvida, vamos dizer assim, em situações inflamatórias, tá? E a COX, tanto a COX-1 quanto a COX-2, mas principalmente a COX-1, é essencial para a manutenção do estado fisiológico, do estado normal dos nossos tecidos, tá? Então, é muito importante que a gente entenda que, embora elas estejam envolvidas na inflamação, embora a gente precise inibir aí a COX para reduzir os sinais de inflamação, é muito importante a gente entender que elas têm sim papéis que não são inflamatórios, que elas têm papéis que são importantes para a homeostasia dos nossos tecidos, né? Então, como eu coloquei aqui para vocês, um estômago feliz, né, com a participação dessa COX e a produção dos prostanoides que essa COX vai produzir. Coloquei aqui as plaquetas também, né? Um dos efeitos adversos que a gente mais conhece dos anti-inflamatórios não esteroidais é a questão dos sangramentos, né? Ou a questão das formações de úlcera no estômago, né? Então, coloquei aqui as plaquetinhas, coloquei aqui um estômago feliz, para a gente entender que sim, elas estão envolvidas na inflamação, sim, eu vou precisar inibi-las, mas é muito importante entender que existem efeitos fisiológicos, existem funções, na verdade, fisiológicas de equilíbrio da homeostase para que a gente entenda que simplesmente inibir a COX não é um milagre da farmacologia, e sim traz
os seus efeitos diversos, certo? Então, vamos lá. O que acontece para eu ter a razão de inibir essa COX, tá? Então, em situações em que eu vou precisar produzir os meus prostanoides, itramboxano e prostaciclina, eu vou, então, a partir da membrana, a enzima fosfolipase A2, então, através de estímulo químico, através de estímulo físico, mitogênico ou inflamatório, vai liberar o ácido araquidônico desses fosfolipídios de membrana. Esse ácido araquidônico, ele vai sofrer duas reações, tá? Tanto pela COX-1 quanto pela COX-2, que é a reação de ciclooxigenase primeiro e depois a reação de peroxidase, tá? As duas reações são feitas tanto pela COX-1 quanto pela COX-2, ok? Então, esse ácido araquidônico, ele vai ser convertido em PGH2. Essa PGH2, ela é instável, tá? E em tecidos específicos, então, dependendo de cada função que eu tiver, cada tecido que eu tiver, cada momento fisiológico que eu tiver, eu terei isomerases teciduais específicas que vão, então, transformar essa PGH2 em prostaciclina, em tramboxano A2, muito presente nas plaquetas, em prostaglandina D2, prostaglandina E2 e prostaglandina F2 alfa, tá? Vamos entender aí o que essa prostaglandina tem a ver com inflamação, porque até agora eu tô falando que tudo isso é fisiológico, que a COX tem esses papéis importantes, mas vamos entender por que isso está envolvido com a inflamação. O que é a inflamação, tá? Então, aqui a gente tem nossa corrente sanguínea e o nosso tecido, tá? Então, o nosso sangue, ele corre por dentro dos nossos vasos, né? Ele não fica solto por aí, ele corre por dentro dos nossos vasos. E no nosso tecido, a gente possui alguns exemplares celulares que estão envolvidos com o sistema imunológico. Então, a gente tem os mastócitos, que estão ali bem pertinho dos vasos sanguíneos. A gente tem macrófagos e células dendríticas, que são residentes desse tecido. Ou seja, a gente até chama essas células de sentinelas, né? Então, elas estão ali, são células imunológicas que estão ali no tecido, preparadas para o momento em que houver a chegada de algum micro-organismo ou algum dano tecidual que a gente precise responder imunologicamente e efetivar aí ou a morte, a eliminação desse micro-organismo ou a resolução dessa inflamação, ok? O que acontece quando, então, eu tenho o início da inflamação? Então, os nossos mastócitos, eles vão liberar histamina. Essa histamina vai ter uma ação nos vasos, tá? E vai promover a vasodilatação. Essa vasodilatação, ela é importante porque a gente reduz o fluxo sanguíneo, a gente reduz a velocidade com que esse sangue está passando pelos vasos, ok? E os macrófagos, por sua vez, eles vão liberar, então, IL-1 beta e TNF-alfa, entre outras citocinas, que vão promover mudanças nesse endotélio e vão favorecer a expressão de integrinas e selectinas aqui, para que a gente tenha o famoso recrutamento celular, tá? Então, quais são os efeitos de eu ter essa vasodilatação? Quais são os efeitos de eu expressar integrinas e selectinas, tá? Então, primeiramente, eu vou ter o extravasamento plasmático, porque os nossos vasos, né, o nosso endotélio, ele é encaixadinho. A partir do momento que eu tenho uma vasodilatação, eu deixo um espaço e o conteúdo plasmático do meu sangue vai vazar por esse espaço. Isso vai causar o sinal da inflamação que a gente tem, que é o edema. Com essa desaceleração do fluxo sanguíneo e a expressão de integrinas e selectinas, a gente vai começar o processo, então, de migração de leucócitos para o local da inflamação, para o local da infecção. Aqui eu coloco para vocês
como exemplo de neutrófilos migrando por tecido, porque são as células que mais estão presentes, né? As células que são mais recrutadas quando a gente tem uma infecção, tá? Então, nessa situação de inflamação, a gente vai ter essa vasodilatação que vai promover espaço entre as nossas células endoteliais, e por esse espaço a gente vai ter o extravasamento plasmático, que vai levar ao edema, e as modificações no endotélio, então, que vão promover a expressão de selectinas, de integrinas, né, de ligantes, para que esses leucócitos possam se ligar a essas integrinas e passarem, então, do vaso para o tecido, para que a gente tenha um reforço dessa resposta imunológica, ok? Isso acontece primeiro com neutrófilos e depois a gente tem a migração de monócitos que no tecido vão então se transformar em macrófagos, se transformar, se diferenciar em macrófagos. E é assim também que a gente tem a migração dos linfócitos posteriormente, quando essa inflamação se torna, então, mais persistente, ok? E aí, gente, a gente vai ter, então, os macrófagos liberando IL-1 beta, TNF-alfa, IL-6, essas citocinas, tá? Dependendo do grau dessa inflamação, da persistência dessa inflamação, elas podem cair na corrente sanguínea e terem efeitos sistêmicos, tá? IL-1 beta e TNF-alfa estão intimamente relacionados com a indução de COX e com ocasionamento da febre, né? Então, essas citocinas, elas podem cair na corrente sanguínea, dependendo aí da situação dessa inflamação e terem efeitos sistêmicos. Mas o que vai acontecer é que elas vão induzir a produção aí, a transcrição dos genes e tradução em enzima COX-2 e vão também ativar e acelerar, aumentar a produção, o funcionamento da COX-1 também, ok? Havendo essa produção toda de COX e essa ação de COX, então a gente vai ter um aumento na prostaglandina E2 presente nesse ambiente inflamado e presente também na corrente sanguínea, que vai levar aos sintomas de calor, como a febre, de dor local e o edema, tá? Mas, Amanda, você não falou que o edema tem a ver com a histamina que o mastócito libera? Vamos com calma, que a gente vai entender direitinho por que a prostaglandina está envolvida em tudo isso, de que forma que a prostaglandina está envolvida em tudo isso. Do contrário, seria simplesmente tomar um anti-histamínico e acabar com a inflamação, né? Mas vamos entender como é que isso funciona, tá? Então, relembrando, através dos fosfolipídios da membrana, a fosfolipase A2 vai liberar o ácido araquidônico, que vai passar pela reação de ciclooxigenase, sendo transformado em PGG2, e após uma reação de peroxidase, que vai transformar nesse intermediário instável, que é o PGH2. Aqui nessa figura, a gente tem esses PG sintases, tá? PGD sintase, PGF, PGE e tramboxano sintase, tá? Cada uma dessas é uma enzima que vai transformar a PGH2 em prostanoides, tá? Em prostaglandinas específicas e no tramboxano também, ok? E aqui, gente, a gente tem diferentes receptores para essas prostaglandinas e para o tramboxano. Então, esses mediadores, quando eles caem na corrente, né, eles buscam aí pelos seus receptores, ok? Não só na corrente, mas ali no tecido em que eles se encontram. Eles buscam pelos seus receptores, tá? E esses receptores, eles podem estar tanto nas células imunológicas quanto em células do tecido, tá? Então, a gente vai ver aqui que essa ação das prostaglandinas e do tramboxano, ela não está restrita às células imunológicas, assim como não está restrita às células teciduais, tá? Então, elas atuam
pelos seus receptores, tanto em células imunológicas quanto em células teciduais. E agora a gente vai dar um foco na prostaglandina E2, ok? E aí a gente tem 4 receptores que são chamados de receptores EP 1, 2, 3 e 4. E a gente vai entender como que esses receptores, como que essa prostaglandina E2 está relacionada com o processo de inflamação, ok? Primeira coisa que a gente vê, permeabilidade vascular. Então, aqui, lembra que eu falei para vocês sobre a questão do edema, né? Então, que essa prostaglandina estava relacionada com edema, né? E aí, vocês vêm e me perguntam, poxa, mas você acabou de falar que é a estamina do mastócito que provoca esse edema, né? Já que é fruto da vasodilatação. Mas alguns estudos mostraram que a prostaglandina está diretamente relacionada a esse esquema de edema, tá? Através de quem? Através do seu receptor EP3. Então, a prostaglandina, quando ela encontra o seu receptor EP3, ela leva ao aumento da permeabilidade vascular. Ou seja, ela leva ao aumento desse sinal inflamatório, desse sinal de inflamação, que é o edema, tá? Primeira coisa que se viu, produção de prostaglandina E2 é limitada na ausência de COX-1. E aqui, gente, eu quero chamar uma atenção. Por quê? Há uns anos atrás, né, quando foram desenvolvidos os coxibs, então trouxe aquela coisa, né? Poxa, a gente encontrou uma forma de inibir prostaglandina E2 sem que a gente mude, né, toda a fisiologia do negócio. Por quê? Se a COX-1 é constitutiva, se a COX-1 é a responsável pelos nossos, pela nossa fisiopatologia normal, e a COX-2 é a COX inflamatória, então se eu inibir apenas a COX-2, eu vou ter a solução de todos os nossos problemas, né? E a gente viu que não é assim, né? Alguns coxibs entraram no mercado e precisaram sair por tamanhos que foram os seus efeitos adversos. Então, a gente precisa entender certinho, né? A gente precisa entender a ciência do negócio, como que funciona, para que a gente tenha a melhor abordagem, a melhor estratégia terapêutica para a gente lidar com a inflamação, tá? Então, a primeira coisa que se viu aqui é que a produção de prostaglandina E2 é limitada na ausência de COX-1, certo? Outra coisa, formação de edema e presença de linfócitos foi inibida na ausência de EP3. Então, como é que foi feito como é que encontraram esse dado, né? Então, o que fizeram aqui foi um estudo em animal, tá? E aí foi induzida a inflamação, e nesse local da inflamação, então, foi avaliado atividade de mieloperoxidase para saber se tinha ou não neutrófilo ali no local da inflamação, e foi avaliada a espessura, né? Ou seja, a quantidade de edema por uma questão simples de inchaço mesmo. Então, foi medido, né? Isso. E o que se viu é que quando esses animais não tinham EP3, ou seja, foi utilizado animais que a gente chama de knockout, ou seja, eles não têm esse gene para produzir essa proteína, tá? Para produzir esse receptor. Então, na ausência de EP3, o que se viu é que não se tinha edema e não se tinha a migração de neutrófilos para essa região, tá? Outra coisa, restabelecimento de edema e de neutrófilos com a utilização de agonistas de EP3, tá? Então, aqui o que foi feito? Com a mesma utilização de animais, mas agora feito o bloqueio do EP3, tá? Viu-se que não tinha nem os neutrófilos, nem edema. O que fizemos? Não vamos colocar prostaglandina. Vamos colocar agonista de EP3. Qual é a diferença entre eu colocar a prostaglandina e eu colocar o agonista de EP3?
Se eu coloco a prostaglandina E2, o que acontece? Ela vai agir em todos os seus receptores. E eu não vou conseguir saber se é ou não o EP3 que está envolvido com isso, né? Porque toda vez que eu bloqueio um receptor ou toda vez que eu tiro um gene de um animal, eu mudo muita coisa nele, tá? Então, como que eu vou fazer? Se eu colocar essa prostaglandina, eu não vou saber se eu tô não tendo esse efeito por ausência desse receptor, por funcionamento desse receptor ou por outro receptor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma substância específica para o receptor EP3, tá? Então, isso é um agonista de EP3. Então, eu vou utilizar essa substância para ativar o EP3 no lugar da prostaglandina. E o que a gente viu aqui é que houve o restabelecimento do edema e a presença de neutrófilos com a utilização desse agonista de EP3, tá? Ou seja, a prostaglandina, ela está envolvida no aumento da permeabilidade vascular, ela está envolvida na formação de edema e facilitação desse transporte de neutrófilos e linfócitos e leucócitos para o tecido inflamado, tá? Via o quê? A ativação de EP3, certo? E aí, mais uma coisa que a gente vê aqui. O edema e o infiltrado celular foram inibidos quando houve o bloqueio da histamina. Ou seja, gente, tanto a prostaglandina quanto a histamina liberada pelos mastócitos é importante quando a gente pensa em permeabilidade vascular, certo? Então, o que foi feito? Vamos depletar esses mastócitos, certo? E a gente vê que o edema causado pela prostaglandina E2 é limitado na ausência de mastócitos, tá? Quando esses mastócitos são restabelecidos, a gente restabelece o edema. Mas fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Vou restabelecer os mastócitos, mas vou bloquear o EP3. E a gente vê que na ausência de EP3 não existe o restabelecimento desse edema. Ou seja, tanto a prostaglandina E2 via EP3 quanto a histamina são fundamentais para a permeabilidade vascular, para o aparecimento desse edema, tá? E a conclusão, né, o final que esse trabalho traz para gente é que a prostaglandina E2 via EP3 leva à degranulação e liberação, degranulação, né, que vai liberar a histamina, e também a liberação de IL-6 pelos mastócitos. Ou seja, gente, a gente vê aqui que não existe um funcionamento sozinho, né, de nenhuma substância. Então, esse efeito da inflamação, que é o edema, a gente consegue ver que tem tudo a ver com a participação desse mastócito que está ali bem pertinho do vaso, que no momento da inflamação, que no momento da infecção, libera essa histamina. E a prostaglandina vai, então, reforçar esse mecanismo, agindo via EP3 nos mastócitos e ajudando a liberar tanto a histamina quanto IL-6, que é um outro mediador super importante para a inflamação. Então, além da permeabilidade vascular, um outro sintoma que a gente tem da inflamação, outro sinal que a gente tem da inflamação, é a dor. E agora, saindo um pouco do EP3, a gente vê que a ação da prostaglandina E2 via EP4 e EP1 é o que está relacionado com esse sinal de inflamação de dor, tá? Então, o que esse estudo mostrou para a gente é que a diminuição da dor inflamatória ocorreu quando houve a utilização de antagonistas de EP4, ou seja, quando eu bloqueio esse receptor e não deixo que a prostaglandina se ligue a ele. A prostaglandina não consegue se ligar ao EP4 para mandar todos os sinais de proteína G acoplada que ela vai mandar. Então, eu uso um antagonista, eu bloqueio esse receptor para que a gente não tenha mais a ação da prostaglandina por EP4.
ainda há ação de prostaglandina por outros receptores, mas não por EP4, certo? Vamos colocar isso na prática? Então, vamos bloquear EP4, vamos utilizar antagonistas desse receptor num modelo de artrite. E o que se verificou foi a diminuição da dor de artrites, tá? Então, artrite reumatoide e osteoartrite, por antagonistas de EP4, tá? E aí a gente vê que o EP4 está relacionado a sinal de dor. Porém, num outro experimento, foi visto que, apesar da inibição do EP4, os animais ainda mostravam sinais de dor, certo? Então, vamos ver se existe algum outro receptor de prostaglandina E2 que esteja relacionado a isso, certo? E o que se viu é que o efeito analgésico pelo receptor EP1, tá? Então, tanto o EP1 quanto o EP4, que são receptores de prostaglandina E2, estão envolvidos nessa sinalização de dor. Então, o bloqueio de EP4 através de seu antagonista é capaz de diminuir a dor inflamatória, é capaz de diminuir dor em modelos de artrites, e o bloqueio do receptor EP1 também está envolvido com efeitos analgésicos. Então, até aqui, gente, se parar para pensar, faz todo sentido bloquear a produção de prostaglandina, né? Pelo menos por enquanto, esse racional, essa ideia de bloquear a COX, tanto COX-1 quanto COX-2, faz todo sentido nos sinais que a gente tem aí, que é o que a gente quer tratar, de uma inflamação, tá? Além da dor, a gente tem um mecanismo que leva à febre, tá? Para que a gente tenha febre, duas coisas podem acontecer. Então, pode haver a sensibilização de receptores tipo TOL direto na barreira hematoencefálica, ou a sensibilização desses receptores no local da inflamação, da infecção, nas células imunológicas. Então, tanto um caso quanto o outro vai acabar na produção de citocinas como IL-1 beta e TNF-alfa. Essas citocinas vão tanto induzir a COX-2 quanto aumentar a atividade de COX-1 na produção de prostaglandina E2, tá? Então, a gente vai ter um aumento dessa prostaglandina, como a gente vem mostrando já em outras situações inflamatórias. A prostaglandina E2, ela é capaz de atravessar a barreira hematoencefálica e vai agir lá no nosso hipotálamo, mais especificamente no núcleo preótico, tá? Agindo no núcleo preótico do hipotálamo, essa prostaglandina vai fazer o quê? Vai mudar o limiar de temperatura e vai fazer, então, com que a gente eleve a temperatura do corpo, tá? Isso parece, né, uma coisa bem burra do nosso organismo. Poxa vida, como é que vai elevar a temperatura? Febre faz mal, tem que tomar remédio para febre. Gente, a febre nem sempre é uma coisa ruim. A ideia da febre não é uma coisa ruim, tá? Então, se você eleva a temperatura, pense só comigo. O organismo que infectou o seu corpo, ele gosta de viver a 40 graus ou ele gosta de viver a 36,5? Se ele infectou o seu corpo, é porque ele gosta de viver a 36,5. Então, essa estratégia imunológica de elevar a temperatura é uma forma que a gente tem de eliminar, né, de ajudar na eliminação desses micro-organismos. O grande problema qual é? Essa febre muito acentuada ou essa febre muito persistente acaba agindo nas nossas próprias enzimas, que também foram feitas para funcionar ali a 36,5, 37 ali, né? Então, essa persistência da febre, ou essa febre muito alta, né, 39, 40 graus, a gente tem aí esse prejuízo na função das nossas enzimas, tá? E isso vai, obviamente, prejudicar o funcionamento do nosso organismo como um todo. Por isso que sim, a gente deve tomar medicamento para febre. Sim, a gente deve olhar para a febre com muito cuidado e não pensar, é o meu sistema imunológico agindo, né? A gente tem que avaliar a situação, avaliar se existe essa necessidade de fazer uso da medicação, tá? Então, gente,
A inibição da prostaglandina, ela é uma estratégia muito interessante, né? A inibição da prostaglandina, ela é uma forma muito eficiente que a gente tem de inibir a inflamação, tá? Porque se eu paro de produzir prostaglandina E2, eu vi que eu ajo no edema, eu ajo na dor, eu ajo na febre, né? E aí, consequentemente, eu ajo também na perda de função dessa região inflamada, tá? Então, toda essa cascata que vai levar à produção aqui da prostaglandina E2 vai ser bloqueada nesse estágio. Por quê? Porque sem a ação das COX, eu não consigo transformar ácido araquidônico em PGH2, e aí eu não consigo ter a produção de todos esses prostanoides e tromboxano. Só que isso traz pra gente efeitos adversos, né? Por que traz efeitos adversos, gente? Lembra no comecinho da aula que eu falei, bom, as COX, elas têm papéis fisiológicos, né? Elas não estão envolvidas apenas na inflamação. Mesmo a COX-2, né, que era entendida como induzida no momento da inflamação, mesmo ela possui um papel muito importante fisiológico. Né? Então, dessa forma, toda vez que eu inibo uma cascata, assim, ó, lá em cima, né? Então, vem ácido araquidônico, a COX age. Pum, eu bloqueio logo aqui. Então, eu não tenho toda a produção dessa gama de prostanoides que estão aqui, tá? Eu não tenho produção de prostaciclina, eu não tenho produção de tromboxano, eu não tenho produção de nenhuma das prostaglandinas, tá? Então, vamos ver quais são esses efeitos adversos e por que é muito importante que a gente pense na utilização de anti-inflamatórios, tá? Principalmente na questão de automedicação, que aqui no Brasil é bem complicadinha, tá? Então, primeira coisa, quando eu faço a inibição da COX-1, tá? Então, eu tenho uma diminuição na síntese de tromboxano e uma diminuição na atividade plaquetária, tá? Gente, embora isso seja um risco, tá? Às vezes a gente utiliza esse efeito como terapêutico, né? Que é o caso do ácido acetilsalicílico, né? Então, a gente vai diminuir aí a atividade plaquetária e vai ter a ação anticoagulante desse ácido acetilsalicílico, tá? Que é aquilo que o povo chama de afinar o sangue, né? Então, a gente vai ter essa ação. Se você tem o risco de trombose, se você tem uma condição vascular que necessita a utilização do ácido acetilsalicílico, então esse efeito é bom para você. Agora, quando a gente fala de uma situação homeostásica, então, se a gente não tem uma condição patológica que necessite de um anticoagulante, isso é prejudicial, né? Por quê? Porque favorece sangramentos, né? Então, se houver, por exemplo, uma úlcera, né, vai favorecer sangramentos. E favorece também, gente, interações medicamentosas, tá? Porque essa diminuição de atividade plaquetária também está relacionado a aumentar o tempo de protrombina. Então, isso faz com que eu tenha mais dificuldade de conter um sangramento, né? Então, algumas interações com os próprios anticoagulantes. Então, eu já faço o uso de um anticoagulante, começo a tomar um anti-inflamatório não esteroidal, tá? Que seja COX-1 e COX-2, tá? Ou eu faço uso de sertralina, né? Porque essa utilização do anticoagulante, ela é famosa. Mas a utilização de sertralina, né, pode levar a sangramentos anormais, tá? O que mais pode acontecer? Então, na função renal, então o que eu vou ter? A diminuição de prostaglandinas renais, levando a vasoconstrição no rim. Isso vai diminuir o fluxo sanguíneo glomerular e vai diminuir, por consequência, a filtração glomerular, ok? No trato gastrointestinal, então, o que pode acontecer? Eu vou diminuir a síntese de prostaglandina I2 e prostaglandina E2, tá?
Essas prostaglandinas são muito importantes para a proteção do estômago, tá? Então, o que, que vai acontecer com essa inibição? Vai aumentar a secreção gástrica, tá? Vai diminuir também, gente, a produção de muco protetor. Vai diminuir a produção de bicarbonato também. Então, eu vou ter uma elevação na acidez do meu estômago, o que vai levar a uma disfunção e que pode chegar a uma lesão na mucosa, tá? Que pode causar uma erosão, uma ulceração e até hemorragias gastrointestinais, tá? Tá bom, Amanda, já entendi que inibir COX-1 não é uma boa, tá? Vamos voltar na ideia dos coxibs? Né? Vamos inibir, então, só COX-2 e deixa a COX-1 trabalhando aí, meu estômago bom, meu rim bom e as minhas plaquetas funcionando e coisa e tal. Vamos, então, inibir só COX-2. Vem comigo. Se eu inibir a COX-2, inibição seletiva de COX-2, então, celecoxib, coisa e tal, eu vou ter o aumento de tromboxano A2, porém, uma diminuição de prostaglandina I2. O que vai levar à ativação plaquetária e vasoconstrição, aumentando o risco de trombose, tá? Isso é perigosíssimo, tá? Aumenta o risco de trombose e também, gente, a COX-2, ela tem um efeito protetor, tá? No cardiovascular. Então, inibindo essa COX-2, além de eu ter o risco de trombose, eu aumento o meu risco de isquemia e infarto agudo do miocárdio, tá? Vamos voltar lá nos rins, então, já que não pode inibir COX-1 para os rins, vamos inibir só a COX-2 e deixar o rim em paz. Não é assim que funciona também. Então, as prostaglandinas renais vão diminuir, vai diminuir a vasodilatação das arteríolas renais, vai diminuir o antagonismo da vasopressina. Então, o que, que vai acontecer? Você vai reter líquido, tá? Então, quando você estiver retendo líquido, isso é muito ruim. Por quê, gente? Você tem a diminuição do fluxo sanguíneo glomerular e, por consequência, você tem uma menor filtração. Tendo uma menor filtração, é muito importante que eu tenha um maior estímulo de produção de urina. Mas aí eu diminuo esse antagonismo da vasopressina e o que, que vai acontecer? Retenção de líquido, tá? Junto com essa retenção de líquido, obviamente, eu vou reter sódio, tá? Então, vai aumentar a retenção de sódio e água. Eu vou aumentar esse edema, que pode, inclusive, ser sistêmico, e levar ao agravamento, tá? Da insuficiência renal e da insuficiência cardíaca. Então, se eu estiver falando de um paciente que tem insuficiência renal ou que tenha uma condição de insuficiência cardíaca, eu vou agravar esse quadro, tá? E olha como se dá isso em pacientes com disfunção renal, tá? Quem são? Hiperperfusão renal, hipovolemia ou idosos. O que, que acontece com a utilização de AINE, com a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais nesses pacientes, tá? Então, eu vou aumentar a ação do sistema renina-angiotensina e aldosterona, o que vai levar a uma vasoconstrição renal. Ou seja, vai diminuir ainda mais a função renal. Isso é reforçado porque esses pacientes têm um aumento na atividade do sistema simpático e de catecolaminas, por consequência. Então, isso leva a essa vasoconstrição renal, o que diminui a função renal, certo? Só que, por mecanismos compensatórios, eu tenho essa vasodilatação compensatória que é induzida por quem, gente? Pelas prostaglandinas renais, tá? Então, prostaglandina E2, prostaglandina D2, prostaglandina I2, que são produzidas pelas COX, tá? Então, eu vou ter essa vasodilatação compensatória para chegar aqui na função renal, entre aspas, normalizada, lembrando que a gente está falando de um paciente de disfunção renal. Se eu faço a utilização de anti-inflamatórios não esteroidais, ou seja, se eu bloqueio essa COX, então eu bloqueio o meu mecanismo
compensatório. E eu paro a minha história aqui na vasoconstrição renal e diminuição da função renal, certo? Então vocês podem pensar, gente, nunca mais eu vou tomar anti-inflamatório. Não é assim, tá? Lembre-se também que os protocolos de utilização de anti-inflamatório são aí 3, 4 dias, né? Você não faz a utilização por meses e anos de anti-inflamatório. A menos que você tenha uma doença inflamatória crônica, como no caso das artrites, né? Artrite reumatoide, artrite, artrose. Então, caso, ou gota, né? Então, caso você tenha um caso de artrite ou alguma doença inflamatória crônica, aí você vai fazer o uso de anti-inflamatório. Então, precisa sempre que a gente tenha esse cuidado, essa avaliação, principalmente da condição do nosso paciente, se ele já tem ou não uma disfunção cardíaca, se ele já tem ou não uma disfunção renal. E o que a gente tem, né, que está sendo trabalhado para isso? O que a gente tem que poderia melhorar isso, né? Então, a gente tem, gente, possibilidades terapêuticas, tá? Que seria utilizar o bloqueio dos receptores, né? De alguns receptores que estejam envolvidos com essa ação inflamatória da prostaglandina E2, tá? Então, o que se tem de estudo até agora foi ver que houve a diminuição da dor esofágica pela inibição de EP1, tá? Então, em casos de esofagite induzida em animais, deu para notar, detectou-se, né, a diminuição dessa dor esofágica após a inibição de EP1. Em casos de cistite, com a inibição tanto de EP1 quanto de EP3, houve então analgesia nesse quadro de cistite. A analgesia na enxaqueca, gente, por inibição de EP4, tá? A enxaqueca é um trem duro de tratar. Então, a gente conseguiu observar a analgesia em quadro de enxaqueca por inibição de receptor EP4, tá? Assim como a analgesia na situação de inflamação do nervo trigêmeo, também por inibição de EP4. Ou seja, há alternativas, né? E é por isso que a imunofarmacologia, ela vem crescendo tanto nos últimos anos, porque a gente vai entendendo como funcionam os medicamentos, entendendo os seus mecanismos, entendendo os seus efeitos adversos e, obviamente, vamos buscar alternativas para que esses efeitos adversos sejam diminuídos ainda mais. Todas essas possibilidades terapêuticas que eu mostrei para vocês, elas ainda estão em estudo, né? A gente tem também alguns estudos de inibição da sintase de prostaglandina E2. Então, naquela etapa entre PGH2 e, de fato, as prostaglandinas e o tromboxano e a prostacilina, a gente tem as isomerases, lembra? Então, essas isomerases, a MPG2 sintase, então, existem estudos também para bloquear apenas a produção desta prostaglandina E2, né, em situações inflamatórias. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Fique atento, porque semana que vem a gente vai ter a aula 2, em que a gente vai entrar aí nas moléculas dos anti-inflamatórios, em que a gente vai entrar na química farmacêutica do negócio, na farmacologia do negócio, para entender como é que eles se encaixam ali na COX, como é que eles bloqueiam a coisa toda. Foi um prazer estar aqui com vocês. Meu neném aqui, ó, que parece que dormiu na aula, né? Mas ele vai acompanhando a gente, vai ser um cachorrinho expert em imunofarmacologia. Até mais, cuidem-se!